Bem-vindo de volta ao canal TV Fazenda. Hoje você está prestes a ouvir algo que talvez ninguém nunca teve coragem de te contar e que no fundo você sempre sentiu. Você já se perguntou por que entre todos você foi aquele que nasceu numa família onde o amor parecia uma moeda de troca, onde o silêncio gritava mais alto que as palavras. E por que, mesmo assim, algo dentro de você se recusava a aceitar esse roteiro? Porque o que você vai descobrir neste vídeo pode virar a chave que faltava para entender o propósito da sua dor. Carl Jung acreditava que a alma escolhe o caminho mais transformador, e se a sua jornada começou em um lar tóxico, isso não foi um erro, foi um chamado. E talvez, só talvez, você tenha sido escolhido para quebrar o ciclo. Algumas almas chegam ao mundo embaladas pelo calor do afeto e abraçadas por lares onde o amor é abundante e constante. Mas há outras que nascem em meio ao caos, em casas onde o silêncio é tão afiado quanto uma lâmina, onde o afeto não é dado gratuitamente, mas exigido, conquistado. Famílias moldadas por gerações de dor não dita, por tradições enraizadas em controle emocional, frieza ou desespero disfarçado de normalidade. E se essa for a sua história? Se você já se sentiu deslocado em sua própria casa, como se fosse um visitante em vez de parte daquela família, saiba que isso não significa que você esteja quebrado. Não é maldição, é missão. Você foi convocado. Jung defendia que a alma não escolhe aleatoriamente seu caminho. Ela escolhe o cenário que mais vai transformá-la. E muitas vezes os espíritos mais sensíveis, os intuitivos, os que carregam uma frequência de cura, nascem exatamente onde há mais escuridão. Não porque não merecem amor, mas porque vieram para curar a ausência dele. Você que sempre se sentiu fora do lugar, talvez esteja exatamente onde deveria estar, porque a alma não cresce em conforto. Ela é lapidada pelo atrito e talvez não exista atrito maior do que ser a luz dentro de uma casa tomada pela sombra. Jung falava sobre o complexo familiar, um conjunto invisível de traumas e padrões que herdamos e que atuam como roteiros inconscientes ao longo da vida. Cada membro da família recebe um papel silencioso, o invisível, o que carrega a culpa, o que se sacrifica, o que nunca é visto. Mas às vezes algo diferente acontece. Uma alma que não se encaixa no papel, uma presença que começa a rasgar esse roteiro silencioso. É aí que começa a jornada da individuação, o processo onde a alma caminha em direção à totalidade, ao despertar. E isso dói, porque o início é sempre marcado pela rejeição, pela sensação de não pertencimento, pelo abandono. Mas dentro dessa dor vive a ferida sagrada, a mesma que abre a porta para a verdadeira cura. Jung acreditava que nossos maiores sofrimentos escondem os portais para o nosso propósito. E muitas vezes esse propósito nasce da dor de nunca ter sido realmente enxergado dentro da própria casa. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Mas você que passou a vida tentando entender por que tudo parecia tão errado,
talvez nunca tenha sido errado, apenas diferente. Não era você que era estranho, era a sua alma que carregava outra missão. Você veio para romper, não para repetir. Veio para transformar o ciclo, não para mantê-lo. Pode ser que tenham te chamado de rebelde, de exagerado, de egoísta, de ovelha negra, ou mais o que chamam de desobediência era só memória. Você lembrava do que eles esqueceram, que o amor não deve ferir, que o silêncio não é segurança e que fingir paz é só outra forma de manter a dor viva. Sim, talvez você nunca seja o preferido da família, mas você será o primeiro a curar. Porque essa ferida nunca foi sua, ela foi passada. E agora, com sua consciência, com a coragem de viver diferente, você se torna o primeiro sopro de ar puro numa linhagem sufocada por negação. Isso não é traição, isso é serviço sagrado. Você não é galho quebrado, você é a raiz de algo novo. Vamos mergulhar mais fundo nas razões espirituais que explicam por que você nasceu justamente nesse cenário. A primeira razão é clara: você não veio para repetir, você veio para transformar. Existem famílias onde a vergonha se passa de geração em geração com uma herança silenciosa. Ninguém fala, mas todos sentem. Há regras que não foram escritas, mas são obedecidas em cada gesto. Não chore, não questione, não fale, a menos que seja perguntado. O amor é condicionado, dado apenas a quem se encaixa no molde. Mas então você chegou, e agora, dentro de você, já nasceu desobedecendo essas regras invisíveis. Você sentia o que ninguém ousava dizer. Você enxergava o que todos fingiam ignorar. Você percebeu que o amor ali não era livre, era um prêmio por obediência. Jung dizia que o trauma se repete até ser reconhecido, e quem o reconhece é aquele que desperta. Esse alguém é você. Você nasceu com um código diferente, com instruções que não são para se adaptar, mas para despertar, para erguer um espelho e dizer: isso termina comigo. E mesmo que tenham tentado te calar, te envergonhado, te acusado de ser o problema, isso nunca foi verdade. O que eles chamaram de drama era só você lembrando que o amor deve ser leve, que silêncio demais sufoca, que seguir cegamente não é paz, é medo. E talvez você nunca seja a referência que eles celebram, talvez seja até o excluído. Mas será o primeiro a florescer, porque essa dor nunca foi sua. E através das suas escolhas, da sua presença, do seu exemplo, você se torna a cura que aquela árvore genealógica nunca esqueceu. Você não está atraindo ninguém, está libertando todos. Isso é coragem espiritual. Agora entenda a segunda razão. Nem todos os presentes vêm embrulhados em carinho. Alguns vêm com feridas, feridas profundas, silenciosas e sagradas. Pode ser que você não se lembre do exato momento em que se sentiu diferente, mas em algum ponto da infância, o mundo te ensinou que você era demais, emocional demais, intenso demais, sensível demais. Ou talvez não fosse suficiente, não digno de atenção, não seguro para ser visto. E então você se dividiu. Aprendeu a sorrir quando queria gritar, a encolher para caber, a se apagar para manter a paz. Tornou-se o cuidador, o mediador, a sombra do que realmente é. Jung chamava isso de ferida sagrada, uma ruptura que não só dói, mas esvazia. E esse vazio, algo começa a se formar, o verdadeiro eu. A criança que observava tudo em silêncio, que percebia a mudança de tom antes do amor virar desprezo, não era fraca, era sábia,
porque a dor é o portal, não para a perfeição, mas para a profundidade. Muitos que nascem em lares tóxicos carregam uma sensibilidade tão afiada que parece um fardo. Mas e se for um dom? E se esse dom for justamente o que vai te salvar? Porque dor, quando enfrentada, vira força, e essa ferida não quer te endurecer, quer te amolecer para a verdade. Ao invés de fugir dela, escute. Ao invés de rejeitá-la, pergunte: que sabedoria vive nesse incômodo? Que força nasceu nesse silêncio? Você não é fraco porque sente. Você é forte porque, mesmo ferido, continua amando. E isso, meu irmão, minha irmã, é o início da cura que transforma gerações. Talvez você nunca tenha percebido, mas o que chamam de ferida pode ser, na verdade, o ponto de partida da sua jornada mais profunda. Não é uma punição, é uma passagem. A dor que você carrega não veio para te quebrar, ela veio para te despertar. Aquela sensação de ser diferente, de não se encaixar, de ver o que ninguém comenta, é exatamente a convocação silenciosa que sua alma esperava. Um portal de retorno ao seu verdadeiro eu. E mesmo que essa estrada tenha começado em meio às sombras, ela está te guiando de volta para a luz. Então continue, porque o que vem a seguir pode explicar por que nunca enxergaram você de verdade e como isso também fazia parte do plano maior da sua evolução. Em lares onde o silêncio era a regra e a sobrevivência dependia de seguir roteiros invisíveis, você foi o único que percebeu o que ninguém ousava dizer. Desde cedo sentia as tensões no ar, os sorrisos forçados, as palavras não ditas, o desconforto disfarçado. Sentia quando o amor mudava de tom e percebia o desconforto pairando nos olhares. Ainda criança, viu claramente o que os outros preferiam ignorar: a manipulação emocional, os jogos de poder, o favoritismo sutil. Disseram que você era exagerado, paranoico, dramático, mas a verdade é que você era apenas lúcido. Você viu que os outros preferiam não encarar, e em famílias onde a negação é a base do convívio, a clareza se torna uma ameaça. Quando você nomeia o que todos evitam, você não é rejeitado por estar errado, você é rejeitado por estar certo. Você nasceu com o dom da visão, e essa visão não era um defeito, mas uma bússola. Jung dizia que algumas almas chegam como faróis, elas não vieram para se camuflar, mas para iluminar. E a luz, dentro de estruturas frágeis, sustentadas por mentiras, é vista como perigo. Você não veio ao mundo para desempenhar um papel no teatro familiar. Você veio para anotar o roteiro e sair do palco. Por isso, tantos se sentem rejeitados, isolados, como se fossem os estranhos da história. Mas não é loucura, é clareza. Jung ensinava que o propósito do despertar não é consertar a família, mas superar os padrões inconscientes dela. Viver uma vida baseada na verdade, não na atuação. Quando você faz isso, se torna o espelho que mostra o que todos tentaram esconder. Nem todos irão agradecer, mas você não veio para ser aceito, veio para libertar. Talvez o maior peso que você carregue não seja a dor vivida, mas a dor dada. Jung afirmou que a maior influência sobre a criança é a vida não vivida dos pais. Isso é como uma âncora invisível que te prende a expectativas, a sonhos frustrados, a histórias inacabadas que nunca foram suas. Mas há um paradoxo nisso. Às vezes, a alma que chega como um suposto erro, como aquele que parece ter vindo ao mundo por engano, é justamente quem a linhagem toda estava esperando. Você não veio para consertar ninguém, para salvar ou absorver a dor da sua família.
veio para mostrar, pelo seu próprio exemplo, o que é cura. E a cura não acontece pelo que você faz pelos outros, mas por quem você se permite se tornar. O despertar não é um ato egoísta, é uma revolução silenciosa. Como uma pedra lançada na água, ele causa ondas que alcançam as raízes esquecidas da sua árvore genealógica. Quando você acorda, toda a linhagem sente. Nem todos estão prontos para seguir, mas você é a semente germinando em solo seco. A rachadura que permite que entre a luz. A mudança onde antes havia estagnação. A sua decisão de enfrentar a própria dor e caminhar rumo à totalidade é uma revolução. Você transforma o passado não através da resistência, mas se tornando um testemunho vivo da cura possível. Em você vivem histórias interrompidas, de amores nunca ditos, de traumas engolidos, de silêncios perpetuados. Mas ao se tornar íntegro, essas histórias começam a se transformar. Você vira espelho, você vira farol. Se em algum momento você se perguntou qual o seu lugar em meio ao caos familiar, entenda, você não é o erro, é o novo plano. Você é a resposta silenciosa de uma ancestralidade que esqueceu como era sentir. E ao se tornar quem você é, sem pedir permissão, você oferece um novo caminho. Não apenas para você, mas para todos que vierem antes e depois. Sua história não é apenas sua, é uma herança sagrada. Respire fundo agora. Sinta os pés tocando a terra. Coloque a mão no coração e repita, mesmo que só dentro de você mesmo. Eu não nasci no amor para me perder. Eu nasci na dor para me encontrar. Repita comigo. Eu não nasci no amor para me perder. Eu nasci na dor para me encontrar. Este é o momento. O chamado está feito. Agora, olhe para dentro e pergunte-se: quais padrões estou aqui para quebrar? O que essa dor me ensinou a enxergar? Que verdades eu vejo, mas ainda temo dizer em voz alta? Entenda que curar-se não é egoísmo, é sacerdócio. Você está fazendo isso por si, por seus ancestrais e pelos que ainda virão. Os escolhidos não surgem com aplausos ou manchetes. Eles se levantam discretamente, corajosamente por dentro. Se você nasceu em um lar tóxico, lembre-se, não foi esquecido por Deus. Você foi nomeado, escolhido para ver o que ninguém via, para sentir onde os outros se fecharam, para transformar onde antes tudo era repetição de padrão. E o que dizia que a alma organiza a própria vida, para encontrar a ferida que se tornará sua passagem. Você não está quebrado, você está despertando. E mesmo que sua família nunca compreenda, o caminho é só seu. E toda ovelha negra pode se tornar o curador de sua linhagem.